Abra a sua Bíblia aí. Lucas capítulo 4. A partir do versículo 42 ao 44. Eu quero falar com você um pouquinho esta noite sobre oração. Eu quero que você entenda alguns princípios, algumas verdades, algumas coisas importantes a respeito da oração. Às vezes a gente fala assim, eu não sei orar. Oração não é conceito. Oração não se aprende em livros. Oração não se aprende em uma mensagem. Eu dar uma mensagem aqui para você e ensinar você a orar. Porque em uma frase a gente define que oração é falar com Deus. Só que às vezes a gente fala assim, eu não sei orar. Não é que a gente não sabe orar, é que às vezes nós temos vergonha de orar. E principalmente se você tem que fazer isso em público. Eu sempre vejo festa, almoço, né? Hoje mesmo aconteceu, está a comida na mesa e fala assim, quem vai orar? Se tal pastor, todo mundo diz, é o pastor. O pastor vai orar. Eu sou o único pastor que não gosto de orar no momento da comida. Né? Não é que eu não gosto pelo sentido, porque tudo é o pastor. Por quê? Porque você tem vergonha de orar. Você diz, eu não sei orar. Não é que você não sabe orar. É porque você ainda não entendeu que a sua oração não é feita para os homens. A sua oração é feita para Deus. Mas os homens nos intimidam. E às vezes nós queremos falar palavras bonitas. Nós queremos apenas falar, aprender a orar. Quando você aprender a orar, você precisa entender que tem que desaprender, porque algumas coisas não estão bem. Porque oração é prática, oração é intimidade com Deus. Pai nosso que estás no céu. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele disse, ora assim, Pai nosso que está nos céu. Ele está dizendo, para quem nós oramos e aonde está aquele que nós oramos. Quando ele diz, Pai nosso, ele está dizendo, você vai orar para Deus. E ele está onde? No céu. Então a nossa oração não é para homens. A nossa oração é para Deus. E às vezes nós não levamos a sério a oração. Às vezes até nós oramos, no momento que vamos comer pizza, no momento que vamos fazer, mas às vezes a gente faz isso tão automático, que a gente corre o risco de não ter valor nenhum. Nós fomos uma vez, numa reunião de jovens, estávamos em casa, numa outra cidade, pedimos uma pizza e aí colocou a pizza na mesa e começou essa luta. Quem vai orar? É o pastor, é fulano, é ciclano. E aí elegeram alguém. E esse alguém começou a orar. No meio da oração, a pessoa chega um momento que às vezes não sabe terminar. Né? Então ela estava orando. E aí, ela orou, já tinha orado bem, pelo alimento, fazer bem. Mas ela não conseguia orar, terminar, né? Por alguma circunstância, ela se embananou, então ela começou a dizer, Senhor, abençoe esse ketchup. Essa mostarda. Então imagina o que aconteceu na oração, que a Cristina acabou de fazer.
A hora que falou, abençoa esse ketchup, acabou a oração. Percebe que para a gente parece uma coisa tão banal. Parece que para a gente não é uma coisa importante. Parece que a gente faz de maneira tão automática, que parece não ter um valor, um significado. Nós não entendemos ainda a importância de conversarmos com Deus. A importância de entrarmos na presença de Deus e apresentar a Ele o nosso coração. E aí as nossas orações se tornam vãs e repetições. Porque nós achamos que tem que orar bonito. Ah, o pastor ora bonito. Em Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 42, vamos aprender aqui algumas coisas importantes para melhorar, para intensificar ou para começar a sua vida de oração. E ei, para orar, não quer dizer que você tem que ser membro de igreja. Você ora para Deus. Deus não está preso a nenhuma denominação. Sabia disso? Ah, eu vou ouvir a oração daqueles que são da igreja batista. Ah, eu ouvi a oração porque são da igreja não sei o quê. Não. A nossa oração é direcionada para Deus. Independente a denominação ou a religião que exista aqui na face da terra. Lucas capítulo 4, versículo 42 diz: e sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. Diga, lugar deserto. Isso. E a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhe disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Lucas, no capítulo 4, começa dizendo que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Ele ficou 40 dias e 40 noites, sem comer. E lá foi tentado e venceu a tentação. Ele sai, ele vai para o templo. Lá no templo, era costume entregarem a palavra para alguns lerem. E Jesus leu Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar boas novas, e continuou, ele disse, esta palavra está acontecendo agora. Os homens não gostaram de ouvir, acharam que ele estava profanando, tentaram pegá-lo e levaram para fora, para fazer qualquer coisa com ele que não seja boa. Ele saiu pelo meio da multidão e foi embora. Foi para um outro lugar. E nesse lugar que ele foi, ele encontra uma pessoa endemoniada. Ele então vai lá, ora pela pessoa, a pessoa é liberta. Logo em seguida, ele vai para a casa de Pedro. A sogra de Pedro está lá em cima da cama com uma febre muito forte, à beira da morte. E ele repreende a febre vai embora e ela levanta, de maneira que a fama de Jesus começa a correr. As pessoas começam a dizer, olha, tem alguém aí que ora e os enfermos são curados. Tem alguém aí que ora e os demônios vão embora. Diz o texto que as pessoas então começaram a trazer aonde Jesus estava os doentes, os endemoniados, as pessoas que precisavam de milagres. E diz que Jesus então foi curando, foi expulsando demônios.
de maneira que a sua agenda começou a ficar lotadas. E aí o texto diz: e sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. O que é que ele nos ensina aqui? Ele nos ensina sobre prioridade. O que é isso? Jesus está com a agenda lotada. Se ele levantar 5 horas da manhã, ele tem gente para curar, ele tem gente para ministrar, até 10, 11, 1, 2 horas da manhã, e se não tomar cuidado, ele passa a noite toda. Porque as pessoas estavam trazendo. Mas Jesus ensina aqui para nós um princípio de prioridade. Sabe o que é isso? Ele nos ensina: trabalhar para o reino não é mais importante do que ter intimidade com o Senhor do reino. Trabalhar no reino não é mais importante do que ter intimidade com o Senhor do reino. Sabe o que é isso? Às vezes nós fazemos tantas coisas em nome de Deus que nós não temos tempo para Deus. Você trabalha tanto em nome de Deus, você se envolve tanto. Eu não estou dizendo que isso é errado, você precisa se envolver. O errado é quanto o nosso envolvimento na obra do Senhor, não temos a capacidade de termos prioridades e entendermos que de vez em quando nós precisamos, ou de vez em sempre, precisamos entender que ter intimidade com Deus é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Jesus nos ensina que tem um adversário ou algo que nos afasta da presença de Deus, que chama a agenda. Eu vou dizer isso apenas por comentário, não fique chateado. Mas eu disse pela manhã que aqui na igreja a gente tem 2 problemas crônicos. O primeiro deles são pessoas que estão desempregadas e a gente sempre ora para que Deus abra a porta de emprego. Amém? E o segundo é quando a porta de emprego se abre, o que mais a gente ouve depois das pessoas é que elas não têm tempo. O irmão, você afastou, irmão não está vindo, irmão, ixi, eu não estou tendo tempo mais. Como eu confessei de manhã, eu vou ter que confessar à noite. Então você agora não vai falar isso mais para mim, porque eu vou abrir meu coração. Mas quando eu converso com você, e você diz para mim: pastor, eu não estou tendo tempo, no meu coração, no meu interior, eu oro assim: Senhor, tira o emprego dele. Sabe por quê, Senhor? Porque o emprego dele está atrapalhando a vida dele com o Senhor. Entre o emprego e o Senhor, eu quero que ele fique com o Senhor. Porque ele não vai passar fome. Porque nós achamos que trabalhar, e eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar. O que eu estou dizendo é que você precisa entender, ter prioridades na sua vida. E uma das prioridades é que nós precisamos ter tempo com o Senhor. Sabe por que é difícil? Porque nós vivemos uma vida acelerada. Tudo é para ontem. É moda. E acontece com frequência. A gente quer dirigir e falar no WhatsApp. Você já viu isso? É?
Porque as pessoas não podem perder tempo. Elas estão indo de um lugar para o outro e precisam resolver o problema. Está ali o bichinho tocando, ela quer olhar. Ela não pode pegar o carro dela e parar um pouquinho e aí olhar o que está acontecendo, responder se é prioridade. Não, mas ela tem que dirigir e ela tem que estar falando, porque ela está correndo. Tempo está fazendo. Ela está almoçando e está aqui, ó. Erra até a boca. Está comendo ovo e colocando ovo no olho. Porque eu não posso perder tempo. Eu tenho que sentar para almoçar e não se senta mais para almoçar sossegado, colocar o prato na mesa, comer sossegado. Não, a gente tem que comer correndo, porque tem outra coisa para fazer. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui para mim. Sabe o que vai acontecer? Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, não. E não estou rogando praga sobre você, não. Mas sabe de uma coisa que eu tenho aprendido nos velórios que eu vou por aí? Caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada que está aqui na terra. Você vai correr, vai usar aqui na terra, e o dia que você morrer, vai ficar aqui na terra. O que vai prevalecer é a tua alma, o teu espírito. E você cuida do corpo, mas esquece de cuidar daquele que é eterno. Seu carro não é eterno, sua casa não é eterno, não é? O teu corpo não é eterno. Eu não estou dizendo para você sair daqui hoje e dizer assim, agora eu não vou trabalhar mais, vou pedir conta do emprego, o Senhor vai me sustentar, porque o pastor pregou. Não. Eu estou dizendo que você precisa ter prioridades na tua agenda. Jesus curava, Jesus ensinava, andava de lugares a lugares, mas Jesus entendia. E você vai ver um outro texto que eu vou ler depois, que em determinado momento ele tinha que sair de madrugada, porque ele precisava ter um tempo com o Pai. Ele está dizendo, trabalhar para o reino não é tão importante quanto ter intimidade com o Senhor do reino. Jesus curava, Jesus expulsava demônios, Jesus visitava os enfermos. Nós vamos chamar isso de ministério público. Talvez você que é da Igreja Batista, você tem células, você discipula, é discipulado. De vez em quando você faz visita, talvez você canta no louvor, talvez você toca, faz qualquer outra coisa. Nós chamamos isso de ministério. E nós chamamos isso de ministério público, porque a gente faz para os outros. Né? Tirando a Hilda, que o ministério dela de dança é só dela, então ela dança em casa. Né? Mas se você faz aqui ou qualquer outro lugar, nós chamamos isso de ministério público. Só que quando nós olhamos aqui, diz que Jesus foi para um lugar deserto orar. Jesus nos ensina aqui 2 tipos de ministérios. Ministério público e ministério particular. E o segredo, o sucesso do ministério público está no quanto você entende o seu ministério particular. Que eu chamo de bastidores. Eu não cheguei aqui 5 minutos antes do culto para preparar esta mensagem. Eu estou pregando essa mensagem para você. Mas você sabe quanto tempo eu já gastei na presença de Deus em oração para pregar para você? Chegamos de Campinas na quinta-feira cedo, corrido, porque a gente tinha um monte de coisa para fazer. Na sexta-feira nós tivemos a formatura do Casados para Sempre. Cheguei da formatura do Casado para Sempre em casa, mais de 10 horas, 11 horas. Fui para o meu escritório, terminar a minha mensagem. Fiquei ali até a hora que eu terminei a minha mensagem. Chegamos em casa ontem, tivemos aqui encontro de casais, que foi maravilhoso. Saímos daqui quase meia-noite. Chegamos tarde em casa. Meu relógio despertou cedo hoje, cedinho.
despertou, caí da cama, fui para o chuveiro e fui para a minha sala. Orar, dobrar o meu joelho e dizer: Senhor, esta palavra sem a tua unção é discurso. Esta palavra, se não tiver a tua unção, ela é apenas informações. Mas se ela tiver a tua unção, ela transforma a vida, ela muda as pessoas. E eu não vim aqui para fazer discurso, eu vim aqui para trazer palavra de Deus para você. Palavra de Deus é o teu coração. Existe um bastidores. Eu achei lindo ontem, e parabenizo a equipe. Era 11h15. Nós estávamos aqui tirando foto. Eu disse: Edilson, vamos acelerar que a gente tem que arrumar essa igreja. Amanhã tem culto. E o pessoal começou a fazer. E eu contei no relógio. 25 minutos. Isso aqui estava tudo arrumado. Aí fora por lá. Rapaz, parecia um formigueiro. Ele pega o negócio e vai e corre e tal. E eu fiquei olhando no relógio. 25 minutos. Eles vieram para cá 9 horas da manhã. Prepararam tudo. E os casais vieram, receberam, acharam bonito. Depois foram embora. A equipe continua aqui. Isso é bastidores. Sabe, querido? A importância do ministério particular faz o sucesso do ministério público. Você quer ver? Lucas capítulo 5. Dá uma olhada no versículo 16. Ele, porém, retirava-se para os desertos, e ali está dizendo os desertos porque é plural, porque ele fazia isso com frequência. Então ele ia para lugares desertos orar. Isso é ministério particular. E olha o que acontecia, versículo 17. E aconteceu que num daqueles dias, estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia, e diz: escute, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Eu pergunto para você, Jesus precisava de poder para curar? Mas o texto dá a entender que vem sobre ele como resultado do momento anterior que ele teve na presença de Deus. Agora, quando eu tenho um momento particular com o Senhor, eu recebo o poder do Senhor sobre mim, e olha o que acontece no versículo 26. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, escute, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Aqui, o teu ministério particular, ele traz uma unção diferente. E esta unção diferente leva você a sinais de prodígios. Acontece cura, acontece libertação, as pessoas começam a ver a glória do Senhor sobre a sua vida. Mas o segredo não está aqui, subir no púlpito e pregar. O segredo está enquanto se prepara para subir no púlpito e pregar. O segredo não está aqui apenas vir cantar. O segredo está o quanto eu me preparo antes de subir aqui e cantar. Chama-se ministério particular. O segredo de um líder, o segredo de um homem de Deus, o segredo de uma mulher de Deus, o segredo de um pai de família, o segredo de uma mãe, está no seu ministério particular. Agora, pastor, por que que isso não acontece? Agora vai doer um pouquinho, só de leve. Mas o que é que acontece? Tem acontecido algo que nós precisamos aprender para mudar. Chama-se terceirização
da oração. Você sabe o que é terceirizar? Terceirizar é quando alguém contrata um serviço e ele contrata uma outra pessoa para fazer o serviço. Eu digo, Bruna, eu preciso de você para limpar a igreja. E a Bruna disse, não. Quanto o senhor vai me pagar? Vou pagar bem. Pagar uns 50 reais para você. A Bruna fala, fechou. Aí a Bruna chama a Analice e diz, Analice, você quer limpar a igreja lá? Você está parada? Quero. Quanto você vai me pagar? Vou te pagar 25. Quer dizer, ela pegou um serviço. Eu não tenho responsabilidade com a Analice. Eu tenho responsabilidade com a Bruna. Mas ela terceirizou o serviço para a Analice. O grande problema é que nós terceirizamos a nossa oração. Porque diz que a multidão falou para Jesus, fica. A pergunta é, nós vamos ouvir o que Deus diz ou nós vamos escutar o que a multidão diz? A multidão diz, fica aqui. Nós queremos o Senhor aqui. O Senhor é o nosso mestre. Mas ele tinha acabado de ouvir do Pai. Sai de onde você está e vai para um outro lugar, porque é lá que eu quero usar você. Queridos, nós temos que tomar cuidado com a religião do mediador. Sabe o que é isso? Antigamente, existia o véu. Lembra que eu falei a semana passada? O véu do templo. E atrás do templo ficava a Arca da Aliança. Tinha duas figuras importantes: profeta e sacerdote. O que que o profeta fazia? Profeta é aquele que ouvia Deus falar uma mensagem e trazia essa mensagem para o povo. E o que que o sacerdote fazia? O sacerdote ouvia o povo e levava a mensagem para Deus. Ele entrava atrás da cortina e oferecia o culto em nome do povo. Então só quem podia entrar atrás da cortina, quem era? O sacerdote. Então a presença de Deus era limitada a algumas pessoas. Nem todo mundo podia entrar. E não sei se você sabe, o sacerdote entrava ainda com uma corda amarrada na cintura. Você sabia disso? Porque se ele entrasse em pecado, ele morria. E quem é que ia entrar para pegar o sujeito? Aí os caras davam um cutucão. Não respondia, era só puxar o sujeito. Agora, anos foi assim. Quando Jesus morreu na cruz, acha para mim Apocalipse 1:6 aí. Quando Jesus morreu na cruz, o que que aconteceu? O véu do templo se rasgou. É como se a porta tivesse aberta e Deus dizendo, eu agora não quero receber apenas algumas pessoas, eu quero receber todas as pessoas. Ó, e nos fez reis e sacerdote para Deus. Você é um sacerdote. Ei, você não precisa de mim para entrar na presença de Deus. Você tem livre acesso. Sabe por quê? Porque você é sacerdote. Ah, pastor, existia o sacerdócio e existia lá o ofício profético. Então, quando Deus rasgou o véu do templo, ele aboliu? Não, ele ampliou. Porque era para alguns, agora é para todos. Olha do teu lado aí um profeta, olha aí do teu lado. Olha do teu lado aí um sacerdote. Sabe por que você é profeta? Porque você tem livre acesso à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada.
Sabe por que você é sacerdote? Porque você pode orar a hora que você quiser, no lugar que você quiser, e você pode entrar de maneira individual na presença de Deus. Você não precisa de pastor, bispo ou qualquer pessoa para você entrar na presença de Deus. Você pode ir sozinho. Só que a nossa tendência deixa eu ver se eu vou falar, né? Só que a nossa tendência é que sempre alguém fale com Deus por mim. A gente parece que fica igual passarinho recém-nascido no ninho, de boca aberta. Alguém tem que buscar uma comida para eu comer. É a mamãe passarinha que vai lá, pega a minhoca, pega não sei o que tem, aí quando ele vê a mamãe passarinha chegando, já vai assim, ó. Lá em Samuel, diz o seguinte: e disseram a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre. Sabe o que é isso? Deus governava o povo. Deus falava diretamente com o povo através de Samuel. Só que chegou uma hora que o povo disse para Samuel: Samuel, nós queremos um rei. Samuel ficou triste. Só que Deus disse: Samuel, não fique triste, porque o povo não está recusando você, não. O povo está dizendo que não quer que eu governe. Estão trocando o meu governo por um governo humano. Eles querem ouvir, eles querem um mediador. Sabe o que acontece? Eu acredito em profeta, eu sou um profeta de Deus, eu acredito, não desacredito. Mas às vezes acontece assim: o Pedro traz uma palavra para mim, aí eu não fico com aquela palavra assim, será que aquela palavra que o Pedro trouxe é de Deus ou não? Eu fico assim. Aí o que eu faço? Eu vou para o Júnior. Ô Júnior, o Pedro me trouxe uma palavra assim. O que você entende dessa palavra? Será que essa palavra é de Deus? Aí o Júnior diz assim: eu acho que está dizendo isso. Aí você ainda não foi. Aí você diz assim: ô Analice, o Pedro me falou um negócio que eu conversei com o Júnior, que eu ainda não entendi. Percebe? Você sempre está querendo terceirizar, que alguém diga algo para você. Se o Pedro diz algo para você, que trouxe inquietação no teu coração, o que você tem que fazer? Vai para a presença do Pai. Ei, Pai, o Pedro me disse um negócio, e disse que é do Senhor, mas eu não sei, não bateu aqui. Fala para mim, Pai, é do Senhor? Me dá a prova aí. Mas dá trabalho. Eu tenho que parar, eu tenho que orar. É mais fácil eu jogar a carta. É mais fácil eu jogar búzios. É mais fácil eu pegar a caixinha de promessa. É mais fácil, está pronto. Eu estou como passarinho de boca aberta. E venha. Ah, porque você é mais espiritual. Então, já vai na presença de Deus por mim. Ô Pedro, você é um menino que ora. E eu estou indeciso. Eu não sei se eu caso ou compro uma bicicleta. Eu poderia perguntar isso para Deus, mas eu estou terceirizando, eu procuro para o Pedro. Aí o Pedro que vai orar, o Pedro que é consagrado, e aí o Pedro vai trazer a resposta para mim. E eu continuo a minha vida. Aí o Pedro diz: Deus falou comigo. Deus falou: se você não quer dor de cabeça,
Se você quer viver bem, se você quer viver feliz, se você não quer enchimento, você quer ser uma pessoa plena, case, porque é bom. Você sabe que aconteceu um fato na minha vida, quando a Analice ficou loucamente apaixonada por mim, loucamente apaixonada por mim. Vocês não acreditam? Ficou loucamente apaixonada, ficou doente. Não foi? Eu estou mentindo? Estou mentindo? Ela ficou loucamente apaixonada por mim. Louca. Aí o que aconteceu? Tinha algumas irmãs, e uma irmã, que Deus já levou, e um dia eu estava tão nervoso, e a irmã disse assim, olha, Deus me falou, que a Analice é a sua esposa. Eu já não estava bem, estava naqueles dias, estava de menopausa, e aí, eu falei, irmã, fala para Deus vir falar comigo. Porque quem vai casar sou eu. Por que tem que falar não sei para quem, que alguém tem que falar para mim, de que fulana vai ser a minha mulher, e eu de olho em outra. E ainda era minha confidente, porque eu falava para ela. Eu não sabia que ela estava louca, apaixonada por mim. Eu ainda machucava o coraçãozinho dela. Agora que eu penso e vejo que quando eu conversava com ela, ela ficava triste e algumas vezes até chorava. Eu achei que ela estava assim, sabe, com um sentimento. Que eu dizia para ela, eu estou gostando de fulano e tal. O que você acha? Falava para ela. E ela me aconselhava. Ela dizia assim, eu acho que não é de Deus para você não. Eu acho que aqui Deus tem para você, está na sua frente. Está mais perto do que você imagina. Agora que eu paro para pensar que eu entendo. O dia que você for pregar, você fala a sua versão. Esta é a minha. O dia, se Deus preparar, para você subir aqui e pregar, você fala a sua versão. Eu não vou deixar. Mas veja, querido, porque é mais fácil. É mais fácil a gente ouvir as pessoas do que ouvir Deus. Porque ouvir as pessoas já vem pronto. E ouvir Deus exige de mim tempo, existe de mim intimidade. Eu tenho que me prostrar, eu tenho que orar, eu tenho que me silenciar diante dele para ouvir o que ele tem a dizer para mim. Mas ouvir alguém falar diretamente já é mais fácil. Eu posso continuar vivendo a minha vida corrida e de vez em quando eu quero ouvir, eu procuro alguém e diz, será que Deus tem alguma coisa para mim? Isso chama-se terceirização. O povo fez isso. Agora, sabe por que a gente faz isso? Sabe por que o povo escolheu um rei? Sabe por que o povo preferiu um mediador? Eu vou dizer para você, para caminhar para o encerramento. Porque assim como nós entendemos que o jejum não muda a gente, como nós entendemos que o jejum não muda Deus, mas o jejum muda a gente. Nós também precisamos entender que, às vezes, terceirizar a oração é um medo que nós temos do confronto. Sabe o que é isso? Diz a palavra de Deus que quando Deus fez o jardim do Éden e colocou Adão, Deus vinha toda tarde, na viração do dia, e tinha intimidade com Adão. Todos os dias. Todos os dias Deus recebia Adão maravilhosamente
bem. Mas o dia que o casal pecou, desobedeceu a Deus, naquele dia, a presença de Deus não foi agradável. Quando Deus veio, o que eles fizeram? Se esconderam. Sabe o que é isso? Quando você desobedece e peca, está vivendo a sua vida em pecado, qual é a primeira coisa que você deixa de fazer na sua vida? Hã? Você deixa de orar, deixa de buscar a Deus. Sabe por quê? Porque não dá para ser falso diante do Senhor. Não adianta estar com a sua vida toda arrebentada no pecado, sendo mau caráter, fazendo as coisas por baixo do pano, mentindo, usurpando, traindo, fazendo qualquer outra coisa, e vai chegar na presença de Deus e diz: Senhor, ô papai, papai querido. Ou nós vamos ser muito cara de pau, ou nós não vamos fazer. Porque se eu levo uma vida desta maneira, e vou para a presença de Deus orar, a primeira coisa que a minha consciência e que o Espírito Santo de Deus vai tocar em mim, é que eu preciso confessar o meu pecado. Escuta o que eu vou te dizer. É duro, mas é verdade. Deus não abençoa vida bagunçada no pecado. Mas sabe o que nós fazemos? É muito mais fácil terceirizar. É muito mais fácil pedir para alguém orar por mim. Né? Está cheio de crente 6 horas. Conhece não? Crente 6 horas. É? 6 horas por mim? 6 horas por mim? 6 horas por mim? 6 horas por mim? Você está com a vida arrebentada, queridão, queridona. Está com a vida arrebentada no pecado, está traindo, está fazendo um monte de coisa. E ainda você diz para fulano: ora para mim, para que Deus abençoe isso, abençoe aquilo. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil você terceirizar do que você ir para a presença de Deus, confessar o seu pecado, sabe, colocar a tua vida no prumo, confessar o que tem que confessar, mudar o que tem que mudar, e aí o Senhor vai abrir a porta e vai te abençoar. Mas é muito mais fácil pedir para outro do que consertar o que tem que ser consertado. É por isso que é muito mais fácil terceirizar a oração. É muito mais fácil vir na igreja pedir, e para o outro pedir. Por quê? Porque eu não posso entrar na presença de Deus, porque na presença de Deus eu sou desmascarado. Eu vou dar 2 textos para você. O primeiro dele está em Isaías, capítulo 6, versículo 5. Isaías, capítulo 6, versículo 5. Quando Isaías foi para a presença de Deus, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele viu Deus face a face. E olha o que aconteceu. Quando ele olhou Deus sentado no trono, ele disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando Isaías viu a presença de Deus, a primeira coisa que refletiu foi quem ele era. A santidade de Deus reflete o nosso pecado. É por isso que é mais fácil terceirizar a oração, porque ir para a presença de Deus é enxergar de fato e de verdade quem nós somos. Há um outro texto que eu vou contar a história para você. Alguém já ouviu falar em Jacó? Você sabe o que significa o nome Jacó? Mas diz que Jacó, em determinado momento da sua vida, ele estava voltando para sua casa, para sua terra,
O Senhor tinha pedido isso para ele. No meio do caminho, alguém disse para ele: o teu irmão está vindo encontrar contigo. Jacó deveria ficar feliz, pô, teu irmão está vindo. Mas sabe por que Jacó não ficou feliz? Jacó não ficou feliz porque ele tinha roubado o irmão dele. Ele tinha sido pilantra com o irmão dele. E aquilo então apavorou Jacó. E o que Jacó fez? Criou estratégia humana. Ele pegou parte da sua família e disse: vai para o lado direito, porque se o meu irmão vir para o lado direito e matar vocês, e ele pegou uma outra família e falou: vai para o lado esquerdo, porque se o meu irmão vir aqui matar o pessoal do lado direito, eu tenho do lado esquerdo. Se ele vir do lado esquerdo e matar, eu tenho do lado direito. Mas aquilo incomodou tanto ele, aquela situação, que ele foi para a presença de Deus. Agora, quando Jacó foi para a presença de Deus, ele foi para a presença de Deus orar pelo quê? Ele foi para pedir, porque o coração dele estava amedrontado. Então ele foi porque ele precisava de uma necessidade. Ele precisava de um milagre. E quando ele vai para a presença de Deus, buscar um milagre, porque ele queria reconciliação com o irmão, ele precisava voltar para casa, ele foi por esse objetivo. Diz que quando ele começou a orar, desceu do céu um anjo. E ele se agarrou a esse anjo. E diz que foi uma luta a noite toda. E pela manhã, Jacó olha para o anjo e pergunta: qual é o teu nome? O anjo não responde e devolve a pergunta para Jacó e diz para Jacó: qual é o teu nome? Agora eu pergunto para você: era um anjo desavisado? Que veio do céu e não sabia por que veio? Ele não sabia quem era Jacó? Sabia ou não sabia? Agora por que ele está perguntando para Jacó qual é o nome dele? Porque o nome de Jacó significa usurpador, enganador, mentiroso, trapaceiro, pilantra. Quando o anjo pergunta para Jacó qual é o seu nome, e Jacó olha para o anjo e diz: eu sou Jacó. Em outras palavras, ele está confessando, ele está dizendo: eu sou trapaceiro, enganador, pilantra. Tanto é que o anjo diz: a partir de agora, você não vai mais ser chamado Jacó, você vai ser chamado Israel, porque houve confissão. Jacó foi para a presença de Deus para buscar uma bênção. E na presença de Deus, ele teve um confronto com o caráter dele. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jacó confessa quem é ele, confessa o pecado dele, naquele instante, Deus está trabalhando em favor dele. Porque quando ele desceu do monte, e ele foi em direção ao irmão dele, mancando, porque mexeram aqui na articulação. Ele não vai andar igual ele andava antigamente. Ele agora vai andar diferente. Ele não é mais pilantra. Ele não é mais mentiroso. Ele não é mais usurpador. E nessa hora, há uma bênção. Quando ele encontra o irmão dele vem e abraça e beija. Reconciliação. Perdão. E aí você vai olhar a vida de Jacó, você vai ver a vida próspera, você vai ver vida de bênção, e você não vai ver mais Jacó mentindo, você não vê mais Jacó roubando. Sabe por quê? Porque Deus dá para ele. Sabe por que às vezes a nossa vida não é abençoada? Eu disse hoje pela manhã, às vezes as pessoas estão dizendo assim: ah, o diabo está lá na minha casa. Pastor, ora, porque o diabo
está na minha vida financeira, eu não tenho prosperidade, o que ganha vai com remédio, um monte de coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é o diabo, é você que leva uma vida que desagrada a Deus, e Deus não abençoa vida bagunçada no pecado. Deus não abençoa a mentira, porque você pode se esconder dos homens, mas você não se esconde dos olhares do Senhor. O Senhor conhece quem é você, assim como Deus conhecia quem era Jacó. Por isso, terceirizar a oração é queremos ter um mediador. Terceirizar a oração é queremos fugir do confronto. Eu não tenho mais poder do que você, porque eu sou pastor. Eu sou pastor, mas tem gente aqui na igreja que tem dons que eu não tenho. Mas você acha, porque eu sou pastor, é a minha oração que vale, é minha palavra que vale. Eu estou pastor no Jardim Rosimeire, e amanhã, se Deus me tirar e eu ir para a glória, essa igreja vai continuar, porque ela não pertence a mim, ela pertence ao Senhor. A base dela não está firmada no ministério do pastor Odilon Gonçalves Cunha. A base dela está firmada no reino de Deus. Jesus é o Senhor da igreja. Não deposite a sua fé em mim, deposite a sua fé na cruz. É da cruz que vem virtude, é da cruz que vem cura, é da cruz que vem milagres. É claro que você deve me respeitar como pastor, é claro que você deve me honrar como pastor, mas você pode entrar na presença de Deus sem depender de mim. Você crê nisso?